Olá, eu sou o professor Haroldo. Vou falar um pouco sobre o Renascimento, o Barroco e o seu legado nas artes contemporâneas. São temas complexos, mas eu vou abordar alguns pontos que fomente, ou seja, que vai alimentar a sua vontade de pesquisar outros pontos importantes. Quando se fala em Renascimento, a gente já pensa logo em Leonardo da Vinci, né? Em Gutenberg, pessoas que tinham um pensamento voltado para a ciência, né? Quando a gente fala de Leonardo da Vinci, a gente pensa que é muito mais do que aquela pintura muito conhecida, a Mona Lisa ou a Última Ceia. Mesmo essas pinturas conhecidas, elas são referências porque elas têm ali os estudos, a ciência, a matemática que Leonardo da Vinci tanto pesquisou para conseguir entender outros elementos como a arquitetura. E aí a gente fala, quando fala arquitetura, a gente lembra daqueles palácios, das igrejas. Sim, o Renascimento ainda tem um viés religioso, sim, porque não se rompe uma questão da noite para o dia. Então, quando se fala em renascimento, é um rompimento com um pensamento que existia anteriormente na Idade Média, que vai do século V ao século XV. São 1000 anos, onde acontecia algumas coisas que o Renascimento vai de encontro, ou seja, coisas como Santa Inquisição, que seria o julgamento se a pessoa está de acordo com as leis de Deus. Então esse pensamento da Idade Média a gente chama de um pensamento teocentrista, Deus, no centro. E o Renascimento é uma nova forma de ver o ser humano, né? Mesmo tendo representações religiosas nesse período, é a representação do homem, da mulher, e não aquela coisa do teocentrismo da Idade Média. Então, o Renascimento é um sinônimo de ciência, de busca por novos horizontes. E isso vai ser alimentado a partir de um pensamento lá na Grécia Antiga, que é o pensamento humanista. Professor, que pensamento é este? Pensamento humanista é o homem, não o homem é a figura masculina, mas o ser humano, o homem, no centro do universo, podendo também fazer as mudanças. Não é um ser submisso a uma energia suprema, mas um homem que pode sim, através dos estudos, das pesquisas, fazer as mudanças capazes, as mudanças necessárias. Então o pensamento humanista coloca o ser humano no centro desse universo. E por isso que as representações, mesmo sendo religiosas, têm a imagem do homem real, da mulher real. E Leonardo da Vinci faz um desenho fantástico, que é o homem vitruviano. O homem de braços abertos, pernas abertas no centro do universo. Mas não é só isto. Aquilo ali, aquele desenho, representa toda a pesquisa do Renascimento, todo esse rompimento com o pensamento teocentrista, também o estudo da matemática, das fórmulas, da proporção exata, porque o homem, de certa forma, se desenvolve em proporções exatas, que vai se chamar de proporção áurea, que a gente pode depois abordar melhor sobre isso, mas que Leonardo da Vinci vai fazer com que esse desenho tenha também estudos para entender não só o corpo humano, não só o homem, a sua essência, mas também a arquitetura, resolver alguns pontos da arquitetura. E isso é legal entender que também, mesmo com a gente tendo o barroco, né, que vem logo depois, que a gente vê o barroco em duas vertentes. O que é vertente, professor? Duas linhas. A gente tem um barroco religioso, barroco católico, mas a gente tem também o barroco protestante. Para entender melhor, os artistas começam a usar essa questão da ciência, da luz, da busca pelo claro escuro, da terceira dimensão, né? Altura, largura e profundidade,
no quadro, nas pinturas, mas não é simplesmente isso. Também no barroco a gente tem um dualismo. Professor, o que é dualismo? É essas duas vertentes que estão ali em pleno exercício. No barroco a gente vai ver não só o barroco católico, o protestante, mas também o claro, o escuro, a fé, né? O sagrado, o profano, até mesmo questões humanas. E aí sim a gente tem uma ligação já com esse pensamento lá do Renascimento, que é entender seu próprio eu, a sua própria essência, né? Mesmo sendo obras religiosas ou protestantes, a essência humana está ali, esse conflito. E talvez esse conflito é que faz com que os artistas busquem novos pontos a serem abordados pela sua arte. Então, quando a gente fala que contribuições podemos enxergar com essas duas vertentes de artes, Renascimento e o Barroco, né? São duas vertentes que vão abrindo caminhos, ou seja, são vanguardas. Quando a gente fala vanguarda, é que abre caminhos, né, para outros pensamentos, para outras ideias. Essa palavra vanguarda que foi apropriada pela arte, vanguarda quer dizer os soldados que vão à frente, abrindo caminhos para as outras artilharias, mas na arte seriam esses movimentos artísticos, essas obras, esses pensamentos, esses artistas que dão voz a outras ideias e que vai alimentando isso. Então a gente tem, talvez, como maior contribuição para a arte contemporânea, essa abertura, essa questão científica envolvendo todo o universo, não só da arte, mas da humanidade, né? Então, arte contemporânea, vamos lá, vamos entender. Quando eu vejo, por exemplo, um objeto que é do cotidiano e de repente ele está no salão de artes e é visto como arte. Eu vou citar aqui uma obra de arte muito conhecida de Duchamp, né? A Fonte, de 1917. O que ele quer dizer com esse urinol, que é um urinol no meio do salão? O que ele quer dizer com isso? Simplesmente, quando causa essa pergunta, isso é arte, ele já conseguiu um dos objetivos. Quando a gente questiona a própria arte, a sua função, o seu lugar, o porquê dela estar ali, a gente já está exercitando essa nossa capacidade de reflexão. Isso é um legado que não podemos negar, né? Que o Renascimento traz isso, né? Esse questionamento de questões religiosas, o Barroco mesmo tendo questões religiosas também, mas traz esse duelo para que o homem também consiga se ver como parte importante. Isso vai fazendo que os artistas e as pessoas comecem a refletir um pouco mais sobre, não só sobre a arte, mas sobre o universo que nós vivemos, sobre questões humanas. Então, quando falamos de arte contemporânea, é a arte que nos faz refletir sobre as coisas. Isso é uma coisa trazida por esses vanguardistas, né? Outros movimentos também trouxeram esses questionamentos, mas atualmente o que nós temos de arte contemporânea é puramente conceito, né? Às vezes um objeto de arte nem é um objeto que você imaginaria que fosse uma obra de arte, por exemplo, né? Uma roda de bicicleta de Duchamp, uma caixa de baratas, uma caixa acrílica. Isso tudo faz com que a gente proponha novos caminhos. Eu acho que é esse o legado que esses movimentos trouxeram e que a gente tem que contribuir mais ainda. Então hoje a gente questiona, a gente propõe questionamentos para que a gente reflita sobre questões humanas.
E é esse o papel da arte contemporânea nas nossas vidas. E a arte tem esse poder de fazer com que a gente mude algumas questões humanas.